Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouco sobre função afim. Nesta aula de hoje, iremos falar sobre sua definição, falar de suas classificações e também resolver aí um problema, um exemplo que nos traz e nos remete à função afim. Vem comigo! Bem, pessoal, agora, depois de termos já estudado as funções, suas definições, suas classificações, né, e o que caracteriza, né, toda uma função, começamos agora uma nova etapa na qual nós vamos separar, tá, algumas funções e estudar elas de maneiras mais específicas. E na aula de hoje, vamos estudar o que chamamos aí de função afim. Tá legal? Bem, a função afim, também conhecida como função do primeiro grau ou função polinomial do primeiro grau, a função afim, ela vai ser definida pela cara f de x igual a ax mais b, onde o a e o b são números reais e o x aqui é a minha variável. Tá certo? Eu tenho uma condição que é o meu A tem que ser diferente de zero. Vamos tratar dessa especificidade um pouco mais para frente. Mas já percebemos que se o A for zero, cancela essa parcela e aí eu vou ter uma f de x igual a b, onde não depende de x. Quer dizer, eu vou ter uma função que não depende de x. Chamaremos essa função de função constante e falaremos dela mais a seguir, certo? Então, olha aqui, eu tenho aqui alguns exemplos, tá certo? Olha só, f de x igual a x mais 3. Então, aqui é um primeiro exemplo onde o valor de A é igual a 1 e o valor de B é igual a 3, certo? Bem, aqui na função abaixo, eu tenho mais uma função afim, uma função do primeiro grau. Nesse caso, o meu A é igual a menos 1. Observe, o número que está multiplicando x é o menos 1, né? Menos 1 vezes x dá menos x. E observe que aqui não aparece nada. Nesse caso, eu tenho B igual a 0. Certo? Olha aqui mais um exemplo. Eu tenho, por exemplo, que eu tenho aqui 5x menos 2. Neste caso, o meu A é igual a 5 e o meu B é igual a menos 2. Então, observe, o meu A pode variar dentro dos reais qualquer, o meu B também variando qualquer. Temos mais um exemplo aqui também interessante, olha só. Quem que é o A? O A é o coeficiente que multiplica x. Aqui, o meu A, ele é um número que está multiplicando x, embora eu tenha aqui o B e o A de maneiras alternadas, tá? Isso pode acontecer, pode ser até um peguinha, tá certo? Porém, não descaracteriza a função afim, continua sendo uma função afim. Qual é o coeficiente que está multiplicando o x aqui? Nesse caso, menos 1 sobre 2, isto é, menos meio. Se eu multiplicar menos meio por x, eu vou ter menos x sobre 2. E o valor de B vai ser igual a 7. Tá legal? Bem, eu posso dar outros exemplos aqui, né? Por exemplo, eu posso pegar aqui uma f de x igual a raiz de 2x menos 4. Isso aqui também é uma função afim. Outro exemplo de função afim é, por exemplo, eu tomar aqui raiz de 7 menos x sobre raiz de 2. Então, aqui eu também tenho uma outra função afim, tá certo? E para a gente fechar aqui, uma última função, se eu colocar aqui, por exemplo, menos x sobre 5, que também caracteriza aí uma função afim, tá certo? Bem, uma vez entendido o que é uma função afim, suas características e determinar esses coeficientes A,
e b, podemos olhar para alguns casos particulares da função afim, tá? Olha só, dentro das funções afins, podemos tomar alguns casos particulares, tá legal? Vamos ver aqui alguns casos particulares, seriam esses dois primeiros, tá? Primeiro, uma função linear. A função linear é quando eu tenho b igual a zero, tá? Então, olha só, a minha função é a função f de x igual a ax mais b, tá legal? Essa aqui é a minha função afim. Se o meu b é igual a zero, tá? Se o meu b é igual a zero, eu vou ter aqui f de x igual a x. Essa função com essa cara, ela é uma função afim. Mas nós vamos chamar essa função de função linear, tá legal? Essa aqui é a função linear. E aqui tem alguns exemplos, né? F de x igual a menos 2x, f de x igual a 18x e f de x igual a x sobre 2. Neste caso aqui eu tenho a... No primeiro caso, eu tenho a igual a menos 2. No segundo caso, eu tenho a igual a 18. E no terceiro caso, eu tenho a igual a meio. Tá certo? Bem, um outro caso particular e uma função muito específica, tá? Porém muito importante, é a função identidade, tá? A função identidade, ela é uma função afim. Ela é um caso particular da própria função linear, porque o meu b é igual a zero, só que além do b ser igual a zero, o meu a também é igual a zero. E aí a cara da minha função é justamente essa, f de x igual a x. Essa aqui é a minha função identidade. Então, é uma função aí importante, ela constrói uma reta, tá? Sendo a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante do plano cartesiano. Nós vamos falar isso um pouco mais para frente quando estivermos falando de gráfico, tá certo? Bem, uma outra aplicação, e bem importante, é quando eu tiver uma função que é invertível, a função f, né? Se essa função f for invertível, f composta com a sua inversa vai dar justamente essa função identidade, tá certo? Bem, e aí um caso que eu tinha falado anteriormente, na verdade ele não é um caso particular, essa aqui seria uma definição de função, tá? Um outro tipo de função. Essa aqui seria a função constante, que é quando a é igual a zero. Então, esse caso ele não é um caso particular de função afim, porque para ser uma função afim eu preciso do a diferente de zero. Porém, então, se o a é igual a zero, eu vou dizer que essa função é uma função constante, ela não depende da variável x, e aí, neste caso aqui, é uma função que, não importa os valores de x, vai ter sempre o mesmo valor de y. Mais à frente também vamos estudar o gráfico dela para ver como é o caso particular do gráfico dessa função constante. Tá? Bem, então aqui temos um probleminha. Tá? Temos um probleminha aqui para retratar e identificar aí um pouco das funções afins. Tá? Então, olha só. Restaurantes self-service podem ser encontrados em todas as regiões do Brasil. Em um deles, cobra-se R$ 3,80 por cada 100 gramas de comida. Dois amigos serviram-se nesse restaurante de 620 gramas e 410 gramas. Vamos calcular quanto cada um pagou. Então, temos aqui um problema típico do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E nesse problema eu trago apenas para nos certificar como é possível no nosso dia a dia aplicar as funções afins, certo? Bem, veja, eu tenho aqui um preço de R$ 3,80 para cada 100 gramas de comida. Quando observamos na balança, ou a balança ela vai computar valor por cada grama, ou, que é o mais comum, ela vai computar um valor para cada quilo. Tá legal? Então, aqui, antes de mostrar aqui qual que seria essa minha função, tá?
eu preciso encontrar essas características, tá? Então, vamos trocar aqui a unidade de 100 gramas, tá ok? Podemos aqui escolher para uma única grama, tá? Ou podemos escolher para 1 quilograma. Então, eu vou escolher para 1 grama. E aí, depois de criar a função, vamos descobrir qual que é o valor pago por cada um dos dois amigos, certo? Então, venha. Olha só, eu tenho o valor de 3,80, tá? Esse aqui é o valor que eu pago por 100 gramas, ok? Bem, mas se eu tiver 1 grama, eu vou pagar quanto? Vou chamar aqui de x. Isso aqui é uma regrinha de 3 de grandezas que são diretamente proporcional. Diretamente proporcional por quê? Porque se eu aumento a quantidade de gramas, eu aumento o preço. Se eu diminuo, né, a quantidade de gramas, com certeza aqui também eu vou diminuir o preço. Bem, resolvendo aqui essa regrinha de 3, eu vou ter aqui a proporção 3,80 dividido por x igual a 100 dividido por 1. Bem, resolvendo essa equação, vai ficar x vezes 100, que vai ser 100x, igual 3,80 vezes 1, vai ser 3,80. Eu vou dividir ambos os lados da minha equação por 100, e aqui vai ficar 1, e de cá fica 3,80 dividido por 100. 3,80 dividido por 100, só relembrando, quando a gente pega um número e divide por uma potência de 10, basta andar com a vírgula. Se a gente está dividindo, a gente anda para a esquerda. A nossa potência de 10 aqui tem 2 zeros, então vou andar para a esquerda 2 casas, ficando aí 0,038. Tá? Esse aqui é o valor em reais para cada grama. E aí eu consigo agora determinar a minha função. Tá? Observe só. Bem, a minha função f de x vai me dar o quê? Eu vou pagar 0,038 vezes cada grama que a pessoa consumir. Então, essa aqui é a minha função. Note que para esta função aqui, eu tenho a igual a 0,038 e não tenho o meu valor de b, tá? O meu valor de b aqui é 0. Então, vamos resolver o nosso problema, tá certo? Então, primeiro caso. Para o primeiro caso, temos o quê? Temos que um dos amigos comeu 620 gramas. Bem, se conseguiu foi 620 gramas, bem, então eu vou calcular aqui f de 620, que vai ser 0,038 vezes o x, que vale 620, tá certo? Bem, calculando aqui, eu tenho 0,038 vezes 620. Então, eu tenho 23,56. O segundo caso, que é o segundo amigo, ele consumiu 410 gramas. Neste caso, eu vou calcular f de 410, que é igual a 0,038 vezes 410. Eu calculo aqui 0,038 vezes 410, que vai me dar um valor de 15,58. Bem, então, o primeiro amigo pagou R$ 23,56 e o segundo amigo pagou R$ 15,58. Bem, pessoal, a aula de hoje era justamente para ver essa ideia inicial sobre funções afins. E na nossa próxima aula damos continuidade a funções afins. Vejo vocês
na próxima aula. Um abraço e até mais!